rapaziada do Giro na Rede, começando aqui na TV Metropolitana Rio e também na Com Brasil, enfim. E tem companhia também na região dos lagos, né? O Cabo É isso aí, cara. Boa tarde. Oi, boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui de novo no Giro na Rede. Hoje a gente fez um programa meio que na correria, porque a gente tinha que combinar a nossa agenda com a agenda do nosso convidado, que é um convidado especial. E, como sempre, né, vou encher o saco de vocês, pedir para vocês curtirem nossas redes sociais, compartilharem, comentarem, entra na live aí, comenta, manda sua pergunta aqui para o nosso convidado, manda pergunta para a gente, compartilha com seus amigos, familiares. E você acha facinho, nossa rede social é @TV Metropolitana Rio. Só isso. Nosso site é www.tvmetropolitanario.com.br e o nosso YouTube é a mesma coisa. Você está aí, se você estiver assistindo pelo YouTube, você vai ver que é a mesma coisa. Tá ok? Wilson? É isso aí, olha, o programa hoje especial demais. Ó, formado, né, em História, certo? Também em Direito, candidato a governador. Olha, com certeza você conhece quem está aqui do lado. Coloca aí, meu Cláudio. Ciro Garcia. Seja bem-vindo ao Giro na Rede. Professor. Poxa, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, Nilson, Carlos, o pessoal aí que está ligado na live, os espectadores da TV Metropolitana Rio, da Com Brasil. Para nós, inclusive, né, do PSTU, esses espaços assim, são bastante importantes porque nós vivemos uma eleição que é muito antidemocrática, né? É uma ditadura econômica de quem tem grana, né? Das grandes legendas, né? Que tem acesso ao fundo partidário, acesso a programas de TV. Nós, por exemplo, estamos barrados na televisão, não vamos participar de debate, não temos nem aquelas pílulazinhas aqui a gente não tem mais nada daquilo. Então, estar aqui no Giro na Rede com vocês, para nós, assim, de fundamental importância, para a gente ter acesso a essa galera da Baixada Fluminense, né? Inclusive, a região dos Lagos, né? Estava conversando aqui com os amigos, que para nós é muito importante, né? Que nossas propostas tenham o maior alcance possível. Professor, mas assim, antes de falar um pouco, né, das propostas, falar um pouco também, né, da sua história. Porque não adianta falar de política e falar de PSTU, né? Quem nunca ouviu contra burguês, vote 16. Quando jovem, quando estava começando a me interessar um pouco ali em política, e pegava isso. Eu falei, rapaz, uma coisa que eu ouvi ainda não tinha ainda esse entendimento. E hoje, um pouquinho mais velho, né? A gente começa a passar por umas situações e outras, e a gente começa a entender que aquela frase, né? Contra burguês, né? Vote 16, mas contra a burguesia faz muito sentido, né? Com certeza. A gente passa realmente por isso, né? As grandes empresas, os políticos, né, tradicionais, né, de famílias que passam uma para outra, e aí, de repente, você tem representações como vocês que saem, né, dessa linha tradicional e traz a linha do trabalhador, do estudante, do pobre, daquele que é perseguido de fato no dia a dia, né? Então, a sua candidatura tem essa importância, não só a sua candidatura, mas a sua história, né, dentro da política. Com certeza. Essa é uma questão importante, né? Porque realmente esse nosso slogan, o Contra Burguês Vote 16, é um slogan que, desde que ele surgiu, ele fez um sucesso muito grande, essa que é a verdade, né? Ele é mnemônico, ele cola no ouvido das pessoas e tal, mas ele também tem esse problema, né? De muitas vezes as pessoas não entenderem, porque um montão de gente que é mais ferrado de uma rede de si acha que é burguês, entendeu? Esse é que é o problema. É o problema da alienação, é o problema da falta de consciência, entendeu? Aí você explicar, não, cara, quando eu estou falando de burguês aqui, eu estou falando dos empresários, nem qualquer empresário, estou falando dos grandes empresários, porque os pequenos empresários, até os médios empresários são ferrados também, entendeu? Estou falando aqui de quem tem realmente o dinheiro. Então, e não cabe no slogan, né? O slogan é sensacional, mas você depois tem que curtir um dobrado em um determinado aspecto para poder explicar o slogan. Mas, sem dúvida alguma, é um slogan muito forte e passa isso que você acabou de falar, que é a essência do nosso recado, que é essa coisa de ser contra a burguesia. Agora, tendo claro que a burguesia que nós nos referimos aqui é a grande burguesia, são os grandes empresários, né? Que é a classe dominante aqui no nosso país e no mundo, né? No sistema imperialista que nós vivemos. Então, agora, falando um pouquinho, né, da minha história, né? Bom, primeiro eu sou mineiro, né? Sou mineiroca. Cheguei aqui no Rio de Janeiro com 6 anos de idade, aqui, né, lá no Rio, aqui no estado do Rio, lá na cidade do Rio. Ainda que eu seja assim, eu estava comentando aqui, tenho muita afinidade com a Baixada Fluminense, trabalhei 20 anos direto aqui na Baixada Fluminense, inclusive aqui em Caxias, foi meu primeiro emprego como docente, foi numa pós-lato sensu na FEUDUC, né? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias, né? Depois... Falecida FEUDUC, né? Pois é, estava me dando notícia aqui que ela não anda muito bem, né? Uma pena. Mas foi meu primeiro emprego, foi como professor. Depois eu fui admitido na ABU em Nilópolis, onde trabalhei
desde 2002 até 2021, no curso de Direito, né, dando aula no campus de Nilópolis, mas também cheguei a dar aula no campus de Belford Roxo, e também dei aula na Unig, em Nova Iguaçu, né, de 2016 até 2019. Então, assim, a Baixada, do ponto de vista profissional, sempre me fez uma acolhida muito grande. Eu sou muito grato aqui à galera da Baixada. Minhas votações na Baixada são muito importantes, inclusive por causa disso, porque eu tenho muitos alunos, muitos ex-alunos, entendeu? Quando a gente vai ver, na hora da contagem dos votos, aqui sobe, né? Ela está bem acima da média. E também tenho parentes aqui. Aqui mesmo, no 25 de agosto, que é o bairro onde está instalado o estúdio da TV Metropolitana, eu tenho parentes aqui no 25 de agosto, eu tenho primos, né? Mas tem outros lugares também, Centenário. Bom, a família é grande. A família é grande. Mineiro, pois é. Mineiro, a família é grande. Bom, mas como eu falei, vim para cá com 6 anos. Morava em Vista Alegre, que nem é tão longe daqui. É pertinho aqui, né? Atravessou aqui, é? Isso. Morava em Vista Alegre. E depois acabei, né, fazendo Direito na UFRJ. Entrei no Direito em 74, ainda em plena ditadura militar, ainda era Médici quando eu entrei, uma barra pesada. O centro acadêmico fechado, que era o CACO, o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, né? Os melhores professores todos afastados, ou por aposentadoria compulsória, expulsão mesmo, demissão. Bom, era uma... Então, para ter uma ideia, meu professor de Sociologia era um tenente-coronel, né? Oliveiras Litrento. Vocês podem ir no Dr. Google, bota lá Oliveiras Litrento, vocês vão ver. Professor de Sociologia, do Jurídica, e o cara era um tenente-coronel. Então, uma coisa complicada, mas, por sorte, logo depois, né, entra a crise do milagre econômico da ditadura, começa a ter todo um ascenso estudantil, de trabalhadores, e, paralelamente a isso, eu já era bancário, mas era bancário da iniciativa privada, comecei a União Comercial, que depois foi incorporado pelo Itaú, né? Isso de 73 até 76. E em 76, em 75 eu fiz concurso, e no dia 7 de janeiro de 76 eu tomei posse no Banco do Brasil. Isso mudou minha vida assim de cabo a rabo, né? Porque até aquela coisa assim que eu projetava de ser um tremendo de um advogado que eu queria, né? Porque desde pequeno eu queria ser um advogado e tal. Eu tinha essa paixão pelo processo criminal e tal, né? Essas coisas que todas essas séries que a gente vem envolvendo aí, né? Era uma coisa que fazia a minha cabeça e tal. Mas, quando eu entro no Banco do Brasil, eu começo a ter o primeiro contato. Quer dizer, na faculdade já tinha, porque era um momento de ebulição, né? Eu comecei na faculdade a lutar pela reabertura do centro acadêmico, tá? Pela reabertura do CACO. Eu fazia teatro amador com meus irmãos, ambos falecidos, né, hoje, o Silvio e a Seleimar. E nós tínhamos um grupo de teatro amador, que era o grupo Quebra-Cabeça, né? E aí eu organizei, junto com alguns outros estudantes, o TRAUD, Teatro de Resistência dos Alunos de Direito. Formamos um jornalzinho pela reabertura do CACO, que eu dei um nome de Brecha para fazer uma brincadeira com as aberturas lentas, graduais e seguras. Isso não é uma abertura, é uma brecha, mas a gente tem que aproveitar. Então o jornal era Brecha, mas então tinha toda essa participação, Assembleia Estudantil e tal, mas aonde eu realmente entrei de corpo e alma na política mesmo, que mudou e que fez minha cabeça, digamos assim, e que tem a ver com o fato de nós estarmos assentados aqui hoje, foi quando eu chego no Banco do Brasil e tenho acesso, né, aos companheiros de uma oposição bancária à junta interventora que estava ocupando o sindicato, que também o sindicato estava sob intervenção. Então era uma oposição clandestina, né, era FOSB, Frente à Oposição Sindical Bancária, que era composta por 2 organizações clandestinas, a Liga Operária e o MEP, né? Era o MEP, que era o Movimento de Emancipação do Proletariado, e a Liga Operária, que éramos nós da LO. E eu acabei me aproximando dos companheiros da Liga Operária, isso para falar bem rápido, porque senão é uma história que a gente vai levar 1 hora só nessa parte. Bom, então, aí entrei na Liga Operária, né, que é precursora do PSTU, ou seja, eu faço parte do mesmo partido desde 1970. Entrei em 78, mas já militava com eles desde 77, ainda que clandestinamente, na Liga Operária, depois virou Convergência Socialista, fomos fundadores do PT, participamos da fundação do PT, né? Participei da fundação da CUT também. Aí depois de oposição, né, nas lutas da década de 80, greves, a minha primeira greve foi em 79, fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Bom, aí o que acontece? A gente vai crescendo dentro do movimento bancário, eu me torno presidente do sindicato, primeiro vice, de 85 até 88, e depois presidente de 88 até 91, né, presidente do Sindicato Bancário do Rio de Janeiro, membro da Executiva Nacional da CUT, né, uma das principais lideranças da CUT, né, no país naquele momento. Isso acaba culminando, né, que entre 91 e 92 eu assumo um mandato de deputado federal, porque na eleição eu tinha ficado na primeira suplência. Pelo PT. Ainda tinha sido pelo PT. Mas quando eu assumo já foi pelo movimento para a PSTU.
Porque nesse interim em que tem a eleição Transição. Né? e o momento que eu assumo, né, que eu tenho o fora-colo e o colo cai, e aí, por que eu assumo essa cadeira, né? Na eleição de 91, nós formamos a Frente Brasil Popular, que era uma forma, era PT, PCB, PCdoB, né? E PSB. E o Jamil Haddad se elegeu deputado federal, só que depois veio o movimento Fora Collor. E no movimento Fora Collor, o Collor cai e quando o Itamar assume, o Jamil Haddad é convidado a ser o ministro da Saúde. Então ele vai para o ministro da Saúde e aí eu assumo a vaga dele. Por isso é que foi em 92, 93, né? Meu mandato não chegou a ser um mandato pleno, assumido durante esse período em que ele esteve ministro da Saúde. Agora, interessante, né, tem a ver com a pergunta que você fez, é que quando da eleição eu estava no PT, mas antes de eu tomar posse eu já tinha sido expulso do PT. Porque nós fomos expulsos do PT justamente por conta da questão do Fora Collor, entendeu? Então, o que acontece? Começou a ter um movimento nas ruas em relação ao Fora Collor e o PT, suas instâncias partidárias, majoritárias, definiu pela não participação da campanha do Fora Collor, dizendo que, o Lula vai ganhar a próxima eleição, se a gente for para o Fora Collor, nós vamos estar legitimando um Fora Lula depois. Então, nós não temos que nos meter nessa seara, nós temos que ganhar a eleição em 94. Que não foi sendo bem assim, né? Acabou ganhando o Fernando Henrique, ele demorou pra caramba até ganhar uma. Mas ele foram 20 anos, né? Não chegou a ser 20. 94, não, 2004. 10 anos. Mas eles pensavam que 94 estava no papo, era essa a avaliação da maioria da direção, né? Naquele momento. E aí nós não acatamos isso, nós fomos para a rua, fomos fazer o Fora Collor e aí fomos expulsos, né? E aí a gente cria um movimento próprio PSTU, que é fundado em 1994. Então, eu assumo o mandato de deputado federal já como um movimento próprio PSTU. Mas foi muito legal, porque a gente não tinha partido legalizado e o presidente da Câmara era o Inocêncio de Oliveira. Nós já tínhamos um parlamentar lá, que tinha adquirido um mandato, que era Ernesto Gradella, que era de São Paulo. Nós tínhamos um deputado federal. Aí eu cheguei e falei, a bancada que mais cresceu, né? 100% de crescimento, claro. 2 integrantes. Mas nós fomos lá, fizemos uma reunião com o Inocêncio de Oliveira, que era o presidente da Câmara, era o Arthur Lira de então, naquele momento, né? E negociamos com ele tempo de líder, tempo de vice-líder, nós tínhamos tudo, entendeu? Orientação de bancada, éramos só nós dois, mas todos os tempos regulamentares que os outros partidos tinham, nós também tínhamos, entendeu? Ele foi generoso ali, entendeu? Então a gente acabou ocupando os espaços institucionais que nós tínhamos lá dentro. Foi muito interessante isso. Mas... E no mesmo ano o partido foi fundado mesmo. Aí em 94, não, pouco depois de eu sair do mandato, aí em 94 o partido foi fundado. Mas é isso, né? Digamos, colocando assim, né? E aí foram inúmeras candidaturas, já por prefeito do Rio, governador, vereador. Já fiquei na primeira suplência já da vereança lá no Rio de Janeiro, né, sendo diplomado, inclusive, mas acabei não assumindo, porque a bancada era pequena, todo mundo de saúde boa e tal, então não teve esse problema, eu não desejei mal de ninguém, entendeu? E não é bem como na Baixada Fluminense, que na Baixada Fluminense tem isso, né? As pessoas, às vezes, tem alguns suplentes que eles acabam, digamos assim, propiciando a ocupação das vagas. Né? Aqui existe o mal súbito metálico, né? Tem um mal súbito metálico. Não era o caso nosso, entendeu? Então, mas, por exemplo, eu já... É aquela história. É uma legislação eleitoral que não respeita a vontade do eleitor, porque, mais uma vez, eu já fiquei, né, entre os mais votados e acabei não assumindo, por causa do coeficiente eleitoral. E, como aconteceu quando o Lidberg Faria esteve pelo PSTU, né, que ele foi candidato 2 vezes, foi o 4º mais votado nas eleições, tanto para vereador do Rio como para deputado federal, e não entrou também porque a gente não atingiu o coeficiente eleitoral. Hoje, inclusive, muita gente fala assim, Ciro, mas por que você vai ser candidato a governador, por que você não vai para deputado, que você pode conseguir ser um cara conhecido e tal? Não é assim, isso não é verdade. A legislação ela é draconiana, entendeu? E é muito difícil você ter uma eleição. Você pode ter voto pra caramba, você pode ser um dos mais votados, você pode ser até o mais votado e não entrar. É tão absurdo a esse ponto. Você pode ser o mais votado e não entrar. Entendeu? Isso já aconteceu. Eu nunca entendi isso. Eu sempre ficava... Isso já... né? Eu não entendo esse coeficiente. Não, porque o coeficiente eleitoral é uma conta pra assim, acabar, como né? fazer aqui. Tá pra acabar, né? Não, mas ele continua aí. Ele é uma conta, assim, para fazer bem rápido, é o quê? É o total de votantes dividido pelo número de cadeiras que estão em disputa, tá? Total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras que estão em disputa. Esse mínimo é que tem que ser atingido. Então, um partido ou uma coligação, para poder eleger alguém, tem que chegar a atingir esse número aí, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, se o coeficiente ficou em, digamos aqui, 80 mil votos, e você teve 79.999, você não vai entrar. E vai entrar um montão de gente com 10 mil, com 5 mil, com menos até, entendeu? E você, com 79.999, não vai entrar. Essa é a questão. O seu partido não obteve o coeficiente eleitoral. Ou o partido, ou agora não existe mais coligação, né, no caso, mas ou a federação, né, porque agora são as federações. Então, é uma coisa assim absurda. Então, esse foi um dos maiores obstáculos meu, porque eu sempre tive votações muito expressivas. Mas essa
federação aí é mais ou menos aquela bebida láctea, né? Que inventaram, né? Que assim, eu conheço leite. Aí agora inventaram a bebida láctea. Que é uma coisa que não é, mas acaba sendo. Passa por cima, né? A diferença, né, que a coligação, ela é mais, digamos assim, ela é mais eventual, né? Você pode fazer uma coligação num processo eleitoral. E agora a federação obriga você a ter pelo menos um período de estar junto ali. Eu acho que é um mandato, entendeu? Então isso tem uma... Ou seja, quem fechou agora está ferrado, né? Vai ficar um tempo. Porque quando a gente for agora para as eleições municipais... Exatamente, vai ter que estar se subordinando a isso, exatamente. Então, aí, voltando, né, a questão da trajetória. Eu falei para vocês aqui da minha experiência docente aqui na Baixada Fluminense, né? E isso também tem a ver com a luta de classe. Porque, na verdade, eu me formo, né, no direito, mas nunca exerci a profissão. Aí eu já estava envolvido na luta sindical no Banco do Brasil, no PT, PUT, Cambal. E aí o que acontece? O Banco do Brasil, quando eu entrei, era aquele emprego que toda mãe queria para o seu filho, entendeu? Sim. Então eu tive, assim, o privilégio de entrar no Banco do Brasil, assim, num momento muito forte, muito importante. E aí, eu tenho até uma revista que o título é esse mesmo, Banco do Brasil, o emprego que toda mãe sonhou para o seu filho, né? É uma revista de domingo, do antigo Jornal do Brasil. Era... Bom, mas ao longo da década de 90, depois que o Collor de Mello entrou, aí teve o interregnozinho do Itamar, mas depois dos dois governos Fernando Henrique, os funcionários estatais e os servidores públicos federais apanharam que nem boi ladrão, entendeu? Então, aquele meu emprego, dos meus sonhos e tal, passou a ser uma coisa que eu comecei até a temer se eu teria condições de ficar até a minha aposentadoria e tal. E eu tinha um filho para criar. Eu tenho um filho, né, que tem 29 anos, que é o Danilo, compositor de samba enredo, entendeu? E compositor de samba enredo campeão. Esse ano ele é um dos autores do samba que... Da Grande Rio? Não, foi da São Clemente, que fez homenagem ao Paulo Gustavo. Aquele samba de homenagem ao Paulo Gustavo, meu filho é um dos compositores, né? Então, eu tinha um filho pequeno para criar, falei, caramba, não tenho vocação. Hoje é empreendedorismo, né? Naquela época era pequenas empresas e grandes negócios. Eu não tinha vocação para pequenas empresas e grandes negócios, entendeu? Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que eu gosto. Aí eu me lembrei, caraca, eu sou um cara graduado, eu posso fazer um mestrado e dar aula. E aí eu fui pegar meu diploma, que eu não tinha pego, peguei meu diploma 20 anos depois, eu me formei em 78, peguei o diploma em 98, olha só, pra você ter uma noção. E aí fiz o mestrado na UF, depois fiz o doutorado na UF, entendeu? Então, na verdade, então, a minha opção por fazer o mestrado e o doutorado não foi só por uma questão de querer me aprofundar no ensino da história, não, também foi uma questão de sobrevivência, de necessidade, porque eu comecei a me sentir ameaçado. Então, hoje, só para fechar essa parte aqui mais, sou casado, né, tenho uma companheira que, inclusive, é mestranda em cinema na UF também, na Universidade Federal Fluminense, que é a Luciene, e tenho meu filho, que é o Danilo, de 29 anos, hoje é formado já em História, mas está fazendo História pela UERJ, fazendo uma segunda graduação em Direito lá pela UERJ também. Bom, e a gente está aí na luta com uma diferença interessante, né? Eu já fui candidato, desde 82 eu sou candidato. Foram inúmeras candidaturas. Mas a primeira candidatura foi qual cargo? Deputado estadual. E eu me lembro que meu lema era ninguém aguenta mais, nem patrões nem generais. Caramba. 82, né? Era ditadura. Tava no finalzinho já, né? Foi até 84, mas o meu lema era esse. Ninguém aguenta mais, nem patrões nem generais. 82, eu tenho esses panfletos. Mas 82 os generais não aguenta mais nem fuzil nem espada, né? Era bengala já. Mas ainda era da ditadura, foi até 84. Né? Foram 20 anos. Claro. Vamos lá, que não é bem assim. Eu mesmo fui preso em 81 ainda, entendeu? Então, quer dizer, os caras não estavam também de bobeira, não estavam de bobeira, não, entendeu? Mas aí o que acontece, né? A primeira candidatura foi a deputado estadual, depois várias a deputado federal, tentei constituinte em 86, nós elegemos, na verdade a gente só fez 2 e eu fiquei em 4º ou 5º, não me lembro, né, aqui no Rio de Janeiro, pelo PT. E aí depois foram outras candidaturas, mas ao governo do estado algumas vezes, a prefeitura lá do município do Rio de Janeiro, que é onde moro, outras vezes. Então, estou aqui mais uma. O que essa tem de diferente, né, é que ela não é uma candidatura só do PSTU. Ela é uma candidatura que está a serviço da construção de um polo socialista e revolucionário, né? É uma candidatura na qual faz parte também uma série de organizações políticas, algumas inclusive do PSOL. Então, nós temos, por exemplo, os companheiros da CST, que é a Corrente Socialista dos Trabalhadores, que é uma corrente interna do PSOL, e que
está apoiando a minha candidatura por fazer parte do Polo Socialista Revolucionário, inclusive a candidata ao Senado, da nossa chapa ao Senado, que é a companheira Bárbara Cinedino, é da CST. Nós temos o companheiro do MRT, que é o Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, que é uma organização política independente, que não está em nenhum partido legalizado, mas é uma corrente. E assim temos a Emancipação Socialista, a Iniciativa Socialista, e temos uma série de militantes que antes estavam aglutinados na plataforma Contra Poder, né, que eram militantes do PSOL, mas que agora, fruto desse giro à direita do PSOL, né, dessa coisa do PSOL não ter candidato nem a presidente, apoiando direto o Lula desde o primeiro turno, e aqui no Rio, né, apoiando o Freixo, que hoje está no PSB, não é mais no PSOL, desde o primeiro turno, algumas centenas de militantes se desfiliaram do PSOL, e uma parte, não todos, lamentavelmente, queria que fosse todos, mas uma parte importante desses companheiros que se desfiliaram do PSOL estão apoiando a minha candidatura. Então, a nossa candidatura hoje ela é uma candidatura que tem uma, digamos assim, uma força política bastante importante, porque ela representa uma série de organizações que defendem, né, uma política de independência de classe, né, e, mais que tudo, uma política de ruptura com o sistema capitalista. O que nós costumamos colocar, né, assim, sempre que a gente vai abrir uma conversa, como nós estamos fazendo aqui, é que a principal tarefa que está colocada para nós hoje, no nosso ponto de vista, é a questão de derrotar a extrema-direita, né? Bolsonaro a nível nacional, Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, que não passa de um bolsonarista, por mais que ele tente se descolar, mas ele é o Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Mas ele fecha com o siciliano, né? Mas o siciliano, né, é aquela coisa, né? O siciliano foi presidente da Assembleia Legislativa que alguns parlamentares tomaram posse na cadeia, vocês não podem esquecer disso, e, poxa, ele pilotou todos os projetos do governo, inclusive a privatização da SEDAI, que era de alto interesse do Cláudio Castro, para ele poder ter caixa hoje para ficar jogando aí na campanha eleitoral, né, com os prefeitos do interior, por isso ele fechou tantos prefeitos e tal. E o André Siciliano ali, sempre servindo. Então, o Siciliano não é um parâmetro exato, né, porque ele quer fazer o voto Lula-Castro, na boa. Essa crise aí entre o Molon e o Siciliano em relação à chapa, né, do Freixo tem a ver com interesses pragmáticos e pelo trânsito que o siciliano tem, principalmente aqui na Baixada Fluminense, no interior aqui do Rio de Janeiro, né, que importa, por exemplo, muito para a candidatura do Lula abrir determinados palanques aqui que o Molon não vai conseguir abrir. Você está entendendo? Então, essa é uma crise. Mas o que mostra também, né, o que eu estava querendo falar, se por um lado a principal tarefa que está colocada para a gente é derrotar a extrema-direita de Cláudio Castro aqui no Rio e Bolsonaro a nível nacional, nós também temos que dar uma batalha muito dura contra essa política de conciliação de classes, né? Do Lula que vai até o Alckmin ou do Freixo que vai até o César Maia. Porque, por exemplo, pegando aqui a nossa realidade do Rio de Janeiro, o Freixo se notabilizou por ser o presidente da CPI das milícias, né? Essa foi a grande jogada em que jogada não, mas foi uma das grandes empreitadas políticas do Freixo, né? E que deu notabilidade para ele. Nesse mesmo momento que ele estava fazendo isso, o César Maia era um dos maiores incentivadores da milícia. E agora os dois estão juntos? Pô, tem alguma coisa aí que não soa bem, né? A própria existência do garotinho para governador, né? Sim. Isso aí, então, eu falo todo o programa aqui eu sou sincero. O Cláudio sabe, eu era um garotinista extrema mesmo. Mas depois dessa decepção, ela foi absurda, cara. Como é que você bate no cara em um dia, no outro dia você tá abraçando o cara? Pô, nós estamos nos conhecendo hoje, mas eu não vou me permitir falar, pô, enfim, até que, pô, demorou, mas... Conhecereis a verdade, a vos libertará. Desculpa aí. Não, mas, cara, assim, mas eu entendo o Ciro, porque, assim, a proposta, né, desde a fundação do partido é uma. E aí, com o passar do tempo, né, como o pessoal fala, cara, assim, eu caí no conto do... Mas depois eu comecei a ver que o Lula não era trabalhador. Desculpa, assim, minha opinião pessoal, tá? Não é a opinião do programa, não é a opinião da TV, é a minha opinião pessoal. Eu comecei a observar que o Lula não era trabalhador. Sim, ele não era mais trabalhador. Ele era um cara que era assim, como é que eu vou te falar? Era um tradutor, né? Vamos dizer assim, era aquele cara que você viaja para o país, você não conhece a língua, você não conhece o país. Então você contrata o cara que ele vai ser a tua voz com as pessoas e vai te mostrar. O Lula era isso, eram os empresários travestido de representante do trabalhador. Mas, na verdade, tudo que ele fez e tudo que ele vem fazendo, e agora mostrando... Agora ele tá descarado, né? Agora ele tá falando, tá jogando no vento. Nunca tiveram tanto lucro como exatamente. Não, então, você falou tudo. O Lula é uma grande frustração, né? Porque, sem dúvida alguma, ele foi a maior liderança da classe trabalhadora forjada no processo de redemocratização, né? Ele cumpriu um papel muito importante na luta contra a ditadura, foi uma liderança de
de muita importância na campanha das diretas, nas greves ao longo da década de 80, na fundação do próprio PT e da CUT. Agora, lamentavelmente, o Lula, de 89, inclusive, no embate com o Collor, era um Lula que não tem nada a ver com esse Lula de hoje. Absolutamente não tem nada a ver com esse Lula de hoje, né? Eu, inclusive, a minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado, né, na UF, tem a ver com isso. Eu estudo as transformações do PT na dissertação, da sua fundação até a primeira metade da década de 90 e na tese de mestrado da segunda metade da década de 90 até o final do segundo governo Lula. E eu vou procurando mostrar, né, levantando hipótese, procurando comprová-las cientificamente, né, de como que o PT, de fato, se transformou em alguma coisa que não tem nada a ver com aquele PT do início. E tem a ver com isso que você falou, né? Várias coisas combinaram para isso, né? Eu acho que houve um processo de burocratização muito grande do PT, principalmente depois de 88, quando o PT teve assim, o PT ele capitalizou um grande momento de indignação que aconteceu aqui no nosso país, que foi a greve da CSN de então, aquela greve de 88, e que a CSN estava ocupada, o exército invadiu e matou 3 operários, né? Aquilo gerou assim um nível de a consciência da classe trabalhadora gerou a esquerda, e o PT ganhou prefeitura para tudo quanto é lugar. Até nós da Convergência, nós éramos uma corrente interna do PT, ganhamos uma prefeitura lá em Timóteo, uma cidade lá no interior de Minas. Até nós viramos prefeito lá, entendeu? Então, só que o Lula de 89, ele ainda estava, ele era o, digamos assim, o depositário, ele era o simbolismo daquelas lutas da década de 80, de tudo aquilo que tinha acontecido e tal. Lamentavelmente, depois daí, foi mudando. Esse processo essa grande vitória de muitas prefeituras, né? E tal, o PT se burocratizou e foi se aburguesando. Por quê? Porque se incrustou no aparelho de Estado burguês. Exatamente, ele se aburguesa exatamente nisso. Ele passa a gerir, né, o Estado burguês através de fundos de pensão, como é o caso da Previ, da Petros, através do FAT e através do próprio aparelho de Estado burguês, que são as prefeituras, que ele ganha uma série de prefeituras, inclusive a de São Paulo, e outras grandes prefeituras, Belo Horizonte, Porto Alegre. Cara, o PT entra, de fato, na máquina burguesa e começa a fazer coisas que ele nunca tinha feito. Por exemplo, até 94, o PT fazia campanhas financeiras pela militância. Era a militância que fazia a sustentação da campanha. Em 94, na campanha do Zé Dirceu, a governador do estado de São Paulo, chegaram 2 empresas, nada mais, nada menos que Banco Itaú e uma construtora. Tem uma chance. Qual foi a construtora? Odebrecht. E a partir daí, meus amigos, foi aquele tal negócio, abriu a janelinha e foi, entendeu? E aí começaram a chegar. Então, aí o PT passou a fazer exatamente o que os outros partidos faziam em todos os sentidos, e reproduzindo, inclusive, esse modus operandi na gestão. Daí mensalão, daí petrolão, daí todas essas coisas. E o Lula, né, que foi a maior liderança da classe trabalhadora, forjada nas lutas, né, com uma tremenda de uma representatividade, lamentavelmente fez isso que o Carlos acabou de falar aqui pra gente, né? Passou a ser um porta-voz. Professor, só pedir para aguardar um pouquinho, porque para Com o Brasil a gente encerra aqui, mas se você quiser continuar, vá lá no YouTube ou na TV Metropolitana, que aí você acompanha o programa completo, certo? E vai saber o desfecho dessa história. Exatamente. Valeu, gente.